Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um vídeo para comentar o vídeo do irmão Afonso do canal Ciência da Verdade, né, e mostrar alguns pontos que eu não concordo deste vídeo, tá? Na verdade, a interpretação referente à lei que ele vai trazer neste vídeo. Mas claro, eu quero deixar aqui ciente de que eu não tenho nada contra o irmão Afonso. Penso que ele é uma pessoa que busca Deus. E diferente de outras pessoas que estão na internet aí falando sobre alguns assuntos mais ou menos nesse sentido, eu vejo que ele não traz com falsidade nem com segundas intenções, como acontece com outras pessoas, tá? Então é um canal que eu assisto e já recomendei outras pessoas para assistir quando se trata de tema sobre ciência, perfeito? Então você vai lá e se inscreve no canal dele. Contudo, nesta parte da interpretação da lei, eu realmente não concordo e quero mostrar aqui para os irmãos o porquê eu não concordo e como você deve interpretar alguns desses textos apresentados, tá? Se possível, nós vamos ver todo o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O vídeo que ele gravou, se eu não me engano, é o vídeo 452 lá do canal Ciência da Verdade. Vídeo 452 que está ligado com o vídeo 451, se eu não me engano, que trata do Yom Kippur. Não quero tratar da questão do Yom Kippur aqui, vamos tratar do vídeo 452. Contudo, a primeira coisa que temos que ter em mente é que o irmão Afonso ele utiliza uma Bíblia chamada versão verdadeiro nome. E essa versão verdadeiro nome, eu tenho uma cópia aqui, tá? E tenho outras semelhantes a ela, eu tenho versões mais antigas dessa mesma Bíblia. Ela não é traduzida pelo Yahusef, mas por uma outra pessoa. Yahusef, eu acho que ele é coordenador, alguma coisa ali, não sei dizer. Mas a tradução, até onde eu sei, não é dele, tá? Mas é de uma outra pessoa. Só que essa é uma daquelas Bíblias que eu já falei para os irmãos que eu não concordo. Porque, primeiro, essa Bíblia ela tem alguns erros até de português. Ela tem erros de português, né? Que ao longo das edições foram arrumados, tá? Nessa versão de agora deve ter sido tirado esses erros de português. Mas nas primeiras versões, eu tenho cópias dela aqui, você vê que tem erros grotescos de português. Mas se fosse só os erros de português, beleza. Porque até na versão Almeida eu já vi erros de português. Talvez por digitação, por algumas coisas. Então isso é aceitável. Mas a partir do momento que você começa a traduzir ela de forma propositalmente, segundo as suas palavras, isso começa a trazer problemas, né? Infelizmente essa Bíblia ela está cheia disso. Cheio de expressões que são colocadas parafraseando ali para dar o sentido que o tradutor deseja, tá? E a gente vai ver daqui um pouquinho um exemplo, tá? Então, essa Bíblia aqui por si, ela tem diversos erros. Às vezes erros de hebraico mesmo, né? Que vai tratar da pronúncia, utiliza o termo errado. E segundo, que é o mais perigoso, que são erros colocados propositavelmente, né? De propósito, para que a pessoa seja induzida para uma doutrina. Eu já comentei isso algumas vezes aqui. Aconselho que você veja os meus estudos sobre a lei de Deus, para que você compreenda mais sobre o tema, tá? Hoje nós vamos fazer um comentário sobre este vídeo. Segundo, né? Então eu não vou ter tempo aqui para estar comentando os erros dessa Bíblia, mas eu separei aqui para vocês um vídeo chamado Desmascarando a Bíblia, Verdadeiro Nome, Judaísmo Nazareno, que está, né, na página do Tzadok Ben-Derer, esse aqui, que é do canal Judaísmo Nazareno Bnei Or. Né? Eu não sou judeu nazareno, não sou judeu messiânico, mas eu analiso alguns vídeos, eu vejo para conhecer o pensamento. E a pessoa desse vídeo, ela fala coisas interessantes, ela tem um conhecimento do hebraico, do aramaico e do grego. Né? É uma pessoa que, se eu não me engano, ele é professor de línguas e ele é, como fala, procurador da República, alguma coisa nesse sentido, procurador de algum estado, não lembro agora. Então é uma pessoa conhecedora do hebraico, do aramaico, do grego. É só você ver o canal dele, tá? Você vê lá, eu não concordo com as questões referentes à lei, aspectos judaicos, eu não concordo com isso, mas algumas coisas são interessantes. E nesse vídeo em específico, do Tzadok Ben-Derer, ele faz um comentário bem revelador sobre essa Bíblia, mostrando erros que ele vai demonstrar por meio de manuscritos, dos erros dessa Bíblia, né? E alguns outros pontos aí, tá bom? Então, aconselho que você veja esse vídeo, eu vou colocar o link na descrição,
mas você sabe que às vezes eu falo que eu vou colocar e esqueço. Então você anota esse nome, Desmascarando a Bíblia, verdadeiro nome do site Judaísmo Nazareno, tá? E não só esta Bíblia também, irmãos, mas eu tenho outras semelhantes a essa que trazem a mesma ideia, que seria a Bíblia, essa daqui, Ketuvim Hanatsiri, que é a Bíblia do Charles Benson, um que apostatou da fé um tempo atrás, né? Mas é bem no mesmo sentido, bem na mesma linha, onde é acrescentado palavras para você, que supostamente elas estariam no aramaico e no hebraico, para que você siga a doutrina deles, tá? Contudo, quando você vai estudar no aramaico, no hebraico, eu tenho aqui cópias aramaicas, tenho cópias hebraicas, tá? Você analisa, você pega dicionários, você consulta as pessoas entendidas do idioma, né? Porque eu tenho amigos que são professores de faculdade, aramaico, grego. Eu conheço a pessoa, por exemplo, que fez essa tradução aqui, esses 3 livros aqui que estão aqui, né? Que é eu não vou conseguir tirar daqui, Interlinear, Novo Testamento Hebraico, né? Que você tem 3, conheço a pessoa que traduziu, já me comuniquei com essa pessoa, então eu consulto essas pessoas que conhecem, né? Até já fiz alguns vídeos nos canais com a opinião dessas pessoas. E quando você pega essas Bíblias, como exemplo essa daqui que eu estou mostrando para vocês, você vai ver coisas terríveis aqui que são acrescentadas para quê? Para que você siga essa doutrina, tá? Uma outra versão que eu tenho também aqui é essa versão aqui, que é tá até empoeirada, né? Que é a versão chamada Peshitta, que de Peshitta não tem nada, né? Do Robespierre. Essa versão aqui, tá? Que tem basicamente os mesmos erros daquela dali. E segundo eles, são cópias oriundas do aramaico e do hebraico. E sempre com o mesmo propósito de dizer restauração dos originais aramaicos e hebraicos. E quando você não tem o conhecimento, você não consegue pesquisar, você não tem ferramentas para estudo, você se deixa levar por essas Bíblias, né? Porque elas trazem uma aparente verdade, mas que na verdade não são verdades. Na verdade são contradições, tá? Então, quando chega na parte da lei, que Paulo fala de obras da lei, debaixo da lei, por eles não terem um argumento correto sobre isso, eles vão começar a falar que aquelas obras da lei significavam leis de rabinos. Significa leis de rabinos. E o que isso influencia na prática para nós? Por exemplo, Paulo fala assim, que todo aquele que está debaixo das obras da lei, né, não vai ser justificado. Então, quando você pega nas versões Almeida que fala debaixo da lei, você consegue ter uma noção do que está sendo falado ali. Mas quando você traduz obras da lei por legalismos de homens, legalismos rabinos, ou como o irmão Afonso fala, a leizinha do Talmud, o que acontece? Então isso significa que o que Paulo está falando era contra o Talmud, e não contra aspectos da primeira aliança. Então, agora por você estar lutando contra a leizinha do Talmud, você tem que praticar a lei da primeira aliança. Então isso vai te influenciar o quê? A circuncisão, vai te influenciar a fazer certas coisas que se faziam na primeira aliança, tá? Então você tem que ter cuidado com isso. Infelizmente, irmãos, né, a pessoa que traduziu essa Bíblia aqui, justamente por ensinar desta forma, não só essa, diversas outras pessoas, eu tive um tempo no judaísmo messiânico, como já falei com os irmãos, e a maioria dessas pessoas que estiveram no judaísmo messiânico, baseado nessas interpretações aqui, infelizmente eles apostataram da fé, tá? Hoje eles negam o Messias. Eles negam o Messias. Né? Então eu estou aí querendo até fazer um vídeo futuramente com uma dessas pessoas para demonstrar o que aconteceu. Mas é uma coisa que eu pretendo futuramente, tá? Para vocês para ver como essas coisas levam à apostasia da pessoa. Então eu já tenho aqui áudios, fotos, uma série de coisas que demonstram isso para os irmãos, tá? Então você tem essa Bíblia aqui do Charles Benson, o Antigo Torá Viva, que agora no YouTube chama-se Monoteísmo, acho que é Portal Monoteísmo, não me lembro agora, ele trocou para... Antes era o Kol HaTorá, que acho que ainda existe o Kol HaTorá, e agora o Monoteísmo Bíblico, eu acho que é o nome do canal dele lá, tá? Então, de judaísmo, de judeu messiânico, passou para a apóstata de Cristo. E essa outra pessoa aqui também está traçando o mesmo caminho, tá? E eu tenho esta versão aqui, e caiu as coisas aqui, ó. Tudo bem, não tem problema. Se chama
Bíblia Judaica Completa. Essa é a versão mais séria entre essas, mas a lógica de levar você para o mesmo pensamento daquela dali também está presente aqui. Entre essas, essa é a mais séria, tá? Só que eu vou ser bem sincero para os irmãos. Eu acho que a pior de todas as versões que a gente vai ter desse sentido é essa versão aqui, Verdadeiro Nome. Por quê? Porque ela vai te induzir a doutrinas absurdas. Doutrinas absurdas. Vai colocar palavras que não tem nos textos ali, tá? Essas aqui, pelo menos, eles traduzem como eles entendem o texto, mas eles não acrescentam palavras à Bíblia, né? Eu vou ver se eu acho um texto aqui. Então, por exemplo, aqui, você vem aqui nessa Restauração Verdadeiro Nome, que é essa daqui, nesse 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 2, olha o que diz aqui, né? Segundo o Tzadok Ben Derek, a pessoa que fez essa tradução, ela aceita a poligamia, né? Então, nós sabemos que a poligamia é uma coisa que não é mais aceita. Terei que fazer um estudo sobre isso, porque você vê pessoas praticando a poligamia no Antigo Testamento, elas foram aceitas por Deus. Mas por que no Novo Testamento não se aceita a poligamia? Podemos fazer um estudo sobre isso, tá? Mas a poligamia, ela não é aceita no Novo Testamento e nunca foi da vontade de Deus. Mas essa Bíblia diz assim, olha lá, é preciso que um supervisor de ensino, que seria o bispo, um shamer, seja incorruptível, marido de pelo menos uma esposa, vigilante, sóbrio, né, e de bom comportamento tono, e dado hospitalidade e apto para o ensino. Então você veja, essa Bíblia não traduz assim, né, que seja marido de uma só esposa, mas traduz que seja marido de pelo menos uma esposa. Então você está trocando de uma só para pelo menos uma. Então você percebe que você está criando uma doutrina, que vai te levar para o quê? Para a poligamia, tá? Então, esta Bíblia aqui, versão Verdadeiro Nome, além dela ter erros de português, além dela ter erros de hebraico, ela principalmente, que é o pior de tudo, ela acrescenta palavras e essas palavras fazem você tropeçar e você cair aí. E principalmente, né, o preço dela é exorbitante aí, né? Antigamente era mais cara ainda, mas tudo bem, tá? Então, não caia nesse conto de que essa Bíblia é melhor, porque na verdade ela é uma das piores Bíblias que vão acrescentar coisa para você. Você quer estudar? Você vai procurar sites bons, você vai procurar boas pessoas que traduzem do aramaico, do grego, do hebraico. Então, você assista esse vídeo, tá? Desmascarando a Bíblia, Restauração das Escrituras, Verdadeiro Novo. Porque essa Bíblia é horrível, né? Eu só não coloquei fora essas cópias porque eu preciso justamente para mostrar para vocês, né? Então eu vou, se eu lembrar, deixar cópias aqui para vocês de manuscritos hebraicos, aramaicos, dicionários, léxicos de pessoas entendidas nesses idiomas que podem estar dando um suporte melhor quando você estuda, tá? Mas o foco aqui não é falar disso, tá bom? O foco aqui é falar do vídeo 452, tá? Vamos tentar ver ele na íntegra. Talvez eu não consiga pelo tempo, ou talvez a gente pule algumas partes, eu não sei. Mas eu não quero estar aqui botando palavras na boca do irmão. Perfeito? Então você, caso a gente não veja o vídeo inteiro, que a minha intenção é ver o vídeo inteiro, vocês vão estar assistindo o vídeo no canal dele lá, tá? Eu vou comentar os pontos principais, aquilo que eu acho que é interessante. E nós vamos tentar entender esta questão, tá? Talvez tenha que se fazer um vídeo à parte explicando esses pontos. Mas assim, no meu canal nós já temos vários vídeos sobre esse assunto. Eu apenas estou comentando ele para mostrar porque eu não concordo. Você pode assistir também os vídeos meus que tratam da lei, tá? Você pesquisa no canal aí, Sariagar, os nossos últimos vídeos sobre a lei de Deus, que é justamente aquele vídeo que nós fazemos na célula, né? Nós estamos na terceira parte. E eu achei pertinente, já que nós estamos tratando sobre a lei, como esse irmão falou da lei, achei pertinente falar também, né? E por coincidência o irmão Luiz lá também está tratando do mesmo assunto. Você pode ir no canal dele e assistir lá também, tá? Canal Reino de Deus, vai estar lá e você vai poder estar assistindo. Então, vamos assistir um pedaço desse vídeo e vamos comentando de ponto em ponto, tá? Como o vídeo tem 20 minutos, então pelo menos aí 2 partes de 15 minutos nós vamos fazer desse vídeo, tá bom? Vamos assistir o vídeo então. Olá a todos.
Na semana passada, antes do Yom Kippur, Dia do Perdão, eu fiz um vídeo. Se chama, o vídeo é o 451 Yom Kippur, ok? E eu falei um pouquinho sobre o Yom Kippur, tá? Muito interessante. É um feriado importante, né? Uma celebração importante. É a principal data sagrada da Bíblia, né? Quem diz isso é a própria Bíblia, certo? Ou seja, o próprio Criador. Então é uma data importante para a gente fazer uma reflexão e pedir perdão pelos nossos pecados. Ok. Dito isso, eu recebi muitas mensagens do seguinte tipo: a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aqui foi um comentário educado. Eu recebi outros comentários dizendo o seguinte: que eu não vivo pela graça, eu vivo pela lei, então estou condenado, essa coisa toda. Então vamos lá, uma pergunta: o Messias veio abolir a lei? Veio abolir a Torá? Se você acredita em Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, você vai ser salvo? Uma pergunta. Então vamos começar assim. Vamos pegar aqui Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é aquele? Fim dos tempos, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, aí é o Messias falando, Jesus Cristo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Uau, mas espera um pouquinho. Perfeito, tá? Vamos comentar. No minuto 1:51 e 50 mais ou menos ali, mais ou menos 2 minutos, ele fala assim: você é salvo pela graça ou você é salvo pela lei, tá? No decorrer do vídeo nós vamos explicar isso, nós vamos entender. Mas você tem que pensar o que significa ser salvo pela graça, o que significa graça e principalmente, né, o que significa estar aí debaixo da lei. Isso você precisa compreender, porque daí você tendo a pergunta certa, você vai ter as respostas certas. Muitas vezes eu sei que as pessoas não entendem o que significa graça e o que significa lei. Então quando você pratica a lei, será que você de fato está sendo salvo pela graça? Porque de fato nesse texto que ele mostra aqui, vou botar aqui a Bíblia, né? Bíblia dividida. Qual é o texto mesmo? Mateus 7, 22, 23 diz assim. Vamos lá. Mateus 7, 22, 23. Diz assim, vamos ler todo o texto, tá? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perfeito? Então esta expressão iniquidade, quando você vê no grego ela, é a expressão qual? Tá ali. Anomia. Percebe? A expressão anomia. Que é o que? Condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Tá? Então, de fato, esta expressão iniquidade aqui que nós vimos, que está aqui, ela é uma expressão que ela significa uma pessoa que transgride a lei. Então, o que Jesus está falando? Que aquelas pessoas que não praticam a lei, que fizeram milagres, fizeram uma série de coisas, e elas praticam a iniquidade, que é a transgressão da lei, elas vão o quê? Vão ser apartadas do reino, né? Jesus mesmo vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, nós sabemos que a transgressão da lei, ela é a iniquidade. Isso vai estar em 1 João, esqueci o verso agora, mas está dizendo que todo aquele que pratica a iniquidade, pratica o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vamos dar um exemplo. Quando você adultera, você está pecando, não está? Isso está na lei. Não adulterarás. Paulo em Romanos 7 fala que a lei é boa, o mandamento é santo, justo, né? E eu não conheceria o pecado se não fosse por intermédio da lei. Quando ele diz não cobiçarás, né? E você cobiça, você está pecando. Então a lei é que te dá a direção do que é pecado e do que não é pecado. Tá? Então, de fato, aqui,
quando Jesus está falando sim para as pessoas que não cumprem a lei. Lá em Romanos 2 diz assim, Romanos 2, acho que é verso 11 ou é verso 21, eu nunca me lembro. Diz assim, olha lá. Cadê? Eu sempre me esqueço desse verso. Eu uso ele um monte, mas eu me esqueço sempre. Diz assim, ó, que ele vai falar assim, ó. Olha o que ele vai falar. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Aí ele fala aqui, né? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então você vê que Deus é desonrado pela transgressão da lei. E aí ele fala que, né? Ele fala assim, esqueci do texto. Deixa eu pesquisar aqui, me esqueci. Está em Romanos, olha só, achei Romanos 3,3, era quase lá. Diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então você percebe que tem que ter uma prática da lei, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, tá? Eu não creio numa fé morta, que é aquela fé que Tiago fala, que a pessoa diz que crê, mas não pratica, né? Então ele fala, sejais operosos praticantes da palavra, praticantes da lei da liberdade. Olha só, mais uma vez trata de lei da liberdade, tá? Aqui está dizendo lá. E por aí vai, né? Então não pratique uma lei morta, que é aquela lei que não pratica a vontade de Deus. Você diz que crê, mas você não faz a vontade de Deus. Isso é o quê? Isso é uma lei morta, tá? É uma lei morta. Então, quando aqui no vídeo, para a gente não se estender muito, ele fala isso, de fizemos maravilhas, essas pessoas estavam fazendo sinais, mas elas não estavam praticando a vontade de Deus. Pelo fato de elas confessar Senhor, Senhor, isso indica que elas conheciam, pelo menos de nome, o Messias, né? Jesus, Yeshua, Yahushua, enfim, como você preferir falar, tá? Então, mas elas praticavam a iniquidade, por isso que Jesus mandou elas se apartarem dele, porque eles transgrediam a lei de Deus. Vamos continuar o vídeo então. Esses caras aqui, eles acreditavam no Messias, não? Olha só, esses caras que estão aqui em cima, eles dizem o seguinte, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos maravilhas em seu nome. Espera um pouquinho, será que essas pessoas aqui de cima acreditam ou não que o Messias é o Salvador e que é a salvação? Sim, essas pessoas aqui de cima acreditam. Mas olha o que o Messias diz. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E aí minha pergunta, o que é iniquidade? Essa palavra iniquidade, nesta posição da Bíblia, significa vós que não obedeceis a Torá. Vós que não obedeceis à lei de Deus. Vós que não obedeceis à lei, às leis de Yahweh Tsevaot. Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isso significa iniquidade. Então, vamos lá. Qual que era a pergunta inicial? A questão é, se você vive pela graça, você está salvo. Espera um pouquinho. Esses caras não vivem pela graça? Olha só, eles profetizavam em nome do Messias. Eles expulsaram demônios em nome do Messias. E fizeram maravilhas em nome do Messias. Será que essas pessoas não acreditavam que o Messias era o Salvador? Acreditavam, sim. E ele diz o que aqui? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então pergunta, aparentemente a lei está abolida? Vamos para a próxima. João capítulo 6, versículos 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uau! E qual que é a vontade daquele que enviou o Messias? O Pai, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Qual que é a vontade? A lei. Interessante isso. Vamos seguindo aqui. João capítulo 5, versículo 43. Diz assim, ó, eu vim em nome de meu Pai, Messias dizendo, e vós não me recebeis. Se outro vier, ou quando outro vier, em seu próprio nome, aí vocês o receberão. Uau! Caramba! Então ele não veio no próprio nome, ele veio no nome do Pai.
O que diz aqui na parte anterior? Diz, pois eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É a mesma coisa. E qual que é a vontade daquele que enviou? Bom, vamos continuar aqui. Olha só. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 37. Então vamos lá. O que significa verdade na Bíblia? A verdade aparece já antes do Novo Testamento. Verdade significa Torá, significa o Pentateuco, as leis que o Criador deu. E ele diz aqui, é para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? É o Pentateuco, ok? O Messias, Jesus Cristo, cujo nome é... Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão Afonso, tá? Irmão Afonso, você disse que da Torá é a verdade, perfeito? Eu creio que a Torá é a verdade. A Bíblia, a lei de Deus, é a verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Será que tudo que está escrito na Bíblia, ou melhor, será que tudo que está escrito na lei, de fato, era da vontade de Deus? Será que tudo que Deus decretou na Bíblia era da vontade de Deus? Será que ele deu leis que eram de fato o que ele queria? Ou será que ele deu leis que apenas mostravam que não eram da sua vontade? Você tem que entender isto. Porque quando você não entende isso, você vai acabar acrescentando coisas que às vezes não são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas necessariamente existem coisas que não são da vontade de Deus, né? Que não são da vontade de Deus. Então você tem que tentar entender. Será que quando você utiliza aquele texto que diz assim, eu vim para fazer a vontade de meu Pai, né? Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Será que a vontade do Pai dele, a vontade de Deus, era necessariamente tudo que estava escrito na lei? Isso você vai ter que ter em mente. Agora, qual é a vontade de Deus? Vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Diz assim. Olha só. Né? Você vai ver aqui. Opa, botei a tela errada, desculpa. Foi erro meu. Diz bem assim, Hebreus 10, tá? Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros. Faço uma pergunta. Aqui está tratando da leizinha, como você vai dizer mais para frente, que é a leizinha do Talmud, é a leizinha de homens, ou essas coisas, ou está tratando da lei de Deus? No Talmud você tem a sombra dos bens vindouros? Olha lá o que está dizendo aqui. Ora, visto que a lei, vamos sublinhar aqui, você mesmo vai dizer depois que a lei, né? A lei de Deus, está aqui. Vou sublinhar aqui, né? Até vou ver se está no Strongest, esse A, né? Eu acho que não está aqui. Mas ele trata por a lei, tá? Ele diz assim, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Não quero tratar necessariamente sobre se tornar perfeito, tá? Mas está aqui. Com os mesmos sacrifícios que ano e após ano e perpetuamente eles oferecem. Então, sacrifícios estava no Talmud, ou estavam na lei de Deus, dos 10 mandamentos não, mas na lei que foi escrita lá no Pentateuco. Estava onde? Estava no Pentateuco. Que ano após ano e perpetuamente eles oferecem. Então você vê que aqui está escrito que perpetuamente eles oferecem. De sorte não teriam cessado de serem oferecidos, olha só, de sorte não teriam cessado de serem oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido aperfeiçoados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então ele está falando assim, ele está tratando do dia do Yom Kippur. Sacrifícios que ano e após ano se oferece, ou seja, Yom Kippur. Sacrifício que se ofereceria uma vez por ano. Então ele fala que se esse sacrifício tivesse o poder de aperfeiçoamento, eles teriam cessado. Perfeito?
Mas como não tinham o poder de aperfeiçoamento, eles não cessaram. Contudo, quando há o poder do aperfeiçoamento, aí o que acontece? Aí eles vão cessar, né? Mas enfim, aqui a pergunta é, né? Essa lei que está dizendo aqui, ela está no Talmud, como você vai afirmar depois, ou ela está na lei de Deus? Vamos continuar o texto. Entretanto, nesse sacrifício, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível, né, que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas pelo pecado. Opa! Olha só, sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quisestes. Olha só que interessante, não foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício pelos pecados? Não foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício pelos pecados? E isso está na própria lei de Deus. Deus, na lei dele, deu sacrifícios pelos pecados, né? Mas aqui está dizendo que ele não quis. Então, a lei de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Mas não quer dizer que tudo o que está escrito na lei seja da vontade de Deus, tá? Então, agora você diz assim, é a verdade, na verdade é a lei de Deus. Mas olha o que o texto de Hebreus vai falar. Não te deleitaste com o holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer sacrifícios, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto de oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que oferecem segundo o quê? Segundo a lei, não segundo o Talmud. Então acrescentou, eis que estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro, ou seja, o primeiro sistema, a gente vai ver nas outros versos anteriores, para estabelecer o segundo. Então, qual é a vontade de Deus? Você vai ver que o texto aqui ele tem, né? Ele se contraria um ponto contra o outro. Ele fala que sacrifícios e ofertas pelo pecado, né? Sacrifícios e ofertas pelo pecado, Deus não teve vontade, Deus não quis. Mas eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Um corpo me formaste, né? Então, é nessa vontade e nesse corpo que a vontade de Deus vai ser feita, e não nos sacrifícios pelo pecado. Então você consegue ver que a vontade de Deus não está nas coisas literais da lei, mas sim naquilo que é a verdade da lei, que é as realidades e não as sombras. Por isso que vai dizer em João que diz assim, que Moisés nos deu a lei. Olha só, Moisés nos deu a lei, porém Cristo nos deu a graça e a verdade. Então a verdade ela está na realidade das coisas e não nas sombras delas. E a vontade de Deus está na realidade, não na sombra das coisas. Como eu mostrei para você. Aqui, no livro da lei, tem a lei de Deus e tem sacrifícios pelo pecado. E nos próprios salmos está escrito lá, sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste. Muito antes do Novo Testamento ser escrito, Deus já dava testemunho da sua vontade, que não estava em sacrifícios pelo pecado, contudo, estava lá. Nessa versão, verdadeiro nome, tá? Para ver que o próprio tradutor traduz exatamente da mesma forma, tá? Nesse texto aqui ele foi mais correto. Ele diz assim, porque a Torá, contendo a sombra das coisas, tovim, das boas coisas, né? Que hão de vir, tovim, boas, bom, que há de vir, ou seja, coisas futuras, e não uma mera imagem das coisas, pois nunca pode tornar em perfeição aqueles que se aproximarem com os sacrifícios que oferecem ano após ano e continuamente, ou seja, Yom Kippur, de modo não teriam os mesmos cessado de ser oferecidos, ou seja, se o sacrifício do Yom Kippur tivesse o poder de mudança do homem, quando eles eram oferecidos, já não teriam cessado de ser oferecidos, não teria sido cessado de oferecer esses sacrifícios, porque já teria mudado o homem. Mas como aquele sacrifício de Yom Kippur não tinha mudança, não tinha poder de mudar o homem, ele tinha que ser feito todos os anos, né? Porque o homem estava debaixo do pecado. Ele diz assim, de outro modo, não teriam os mesmos cessado de ser oferecidos, porque os adoradores, uma vez que foram purificados, não deveriam ter consciência dos seus pecados.
mas mediante aqueles sacrifícios que há cada ano como lembrança de pecados. Porque é impossível que o dano, ou seja, sangue de touros e de bodes, possa tirar pecados. Portanto, tendo ele entrado no Olam Hazer, né, nesse mundo aqui, ele disse: sacrifícios e ofertas tu não desejaste, mas tu preparaste um corpo para mim. Nas ofertas queimadas e nos sacrifícios pelo pecado tu não tivestes prazer. Então eu disse: eis que venho, e no rolo do livro está escrito acerca de mim: fazes a tua vontade. Então a vontade de Deus é o quê? É cessar essas coisas, porque elas não eram da vontade de Deus. Elas foram colocadas na lei, mas não eram da vontade de Deus. Então ele disse: eu venho aqui, faz a tua vontade, ó Yahweh. Aquele que tira o primeiro é o que pode estabelecer o segundo. Mediante a este desejo, somos agora, por intermédio da oferta do corpo de Yeshua, Yehoshua, né, Hamoshia, uma vez por todos. Né? Vamos ler aqui no português como foi traduzido. Deixa eu trocar aqui a tela. Aqui, diz assim. Qual era o verso que nós estávamos? Olha lá. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sacrifício pelo pecado, que era oferecido todos os anos, ou é o sacrifício do corpo de Cristo oferecido uma vez por todas? Ele fala, né? Diz assim: nessa vontade temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Então você consegue perceber, irmão Afonso, que na lei de Deus tem coisas que não eram da vontade de Deus? Deus estabeleceu o sacrifício pelo pecado? Estabeleceu, perfeito. Mas era da vontade de Deus? Não. O texto do Salmo 40, ou é 45, acho que é 40, está ensinando para nós, muito antes do escritor de Hebreus escrever estas coisas. Então, quando fala-se da vontade, né, da vontade lá que Jesus fala, de fazer a vontade, ele falava das sombras ou das realidades? Das realidades. Por quê? Porque, irmão, todo ano, quando havia sacrifício pelos pecados, havia o quê? Lembrança dos pecados do povo, como o escritor de Hebreus falou. Quando você fazia o dia de Yom Kippur, você estava relembrando que você estava debaixo do pecado. Todo ano havia o quê? Celebração, relembramento dos pecados. Todos os anos. Mas quando Cristo vem e faz o sacrifício uma vez por todas, ou seja, essa definição, ou melhor, esse testemunho que estava sobre as pessoas de que havia pecado, é tirado. Porque os homens passam a ser aperfeiçoados. Né? Se o dia de Yom Kippur ele é eterno, irmão, e ele trata dos pecados do povo, a lei fala que ele é oferecido continuamente, perpetuamente, para sempre, é uma coisa eterna. Está lá, na lei. Mas eu pergunto para você, irmão, na ressurreição nós vamos ter pecados? Não, não vai haver pecado na ressurreição. E se não há pecado na ressurreição, há necessidade de sacrifício pelos pecados? Não há necessidade de sacrifício pelos pecados. E se não há necessidade de sacrifício pelos pecados, é porque não há pecado. Se não há pecado, a vida eterna. Porque a vida eterna é quando não há pecado. Porque é pelo pecado que vem a morte. Percebe? Então, só por causa disso, você já vê o quê? Que o dia de Yom Kippur ele ia ser desfeito. Porque se na ressurreição não há mais pecado, então isso nos indica que o dia do Yom Kippur vai ser desfeito. Porque Deus não vai mais lembrar dos pecados do povo. E isso vai dar testemunho em Jeremias capítulo 3. Vamos para Jeremias capítulo 3. Diz assim, olha lá, Jeremias capítulo 3, verso 16. Diz assim, olha lá, sucederá, e botei a tela errada, um pouquinho. Aqui. Olha lá, sucederá que quando vos multiplicares e vos tornardes fecundo na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará arca da aliança do Senhor, e ela nem lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e nem se fará outra. Aí você tem que se perguntar, irmão. Olha só, ele fala assim, sucederá que quando vos multiplicares, ligação também com Efraim, né? Aí eu estudo as duas casas, talvez o irmão Afonso conheça. Ele diz assim, quando vos multiplicares, esse fecundo, né?
ligação com Efraim, ele diz assim, não se fará uma arca da aliança, nem lhes virá mente. Por quê? Porque aqui Deus está mostrando que o dia de Yom Kippur ia ser desfeito. Porque se o povo não está mais lembrando da arca da aliança, e o povo não está fazendo outra arca da aliança, é porque o que está acontecendo? O povo não está mais debaixo do dia da expiação. Porque quando no dia 1º do mês 7º tu começava a tocar a trombeta, o dia das trombetas, de Yom Teruah, você percebe que o quê? Que o povo ia começar a se preparar durante 10 dias para o dia de Yom Kippur. Então no mês 7º, o que mais vinha à mente dos homens era o dia de Yom Kippur, que era o dia mais importante, porque havia o grande sacrifício pelos pecados. E Deus está dando uma promessa que não se fará outra arca e nem se lembrarão dela. Por quê? Porque o povo não vai mais estar debaixo do pecado. E aí você vê que o dia de Yom Kippur está sendo desfeito aqui. Só que isso está na lei. Então, isso é a verdade da lei? Ou é uma tipologia? Ou é uma sombra? Na lei fala, sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quiseste. Então, o dia de Yom Kippur é o quê? Sacrifícios pelos pecados. É essa a vontade de Deus? Não. Nós acabamos de ver em Hebreus que não era a vontade de Deus. Então, essa não era a vontade de Deus. Perfeito? Então, assim como os sacrifícios e ofertas pelo pecado não foram colocados pela vontade de Deus, o que os fariseus vão falar para Jesus? Eles vão dizer bem assim, mestre, é lícito dar carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo? Jesus então vai dizer assim, o que Moisés vos disse? Né? Ele diz assim, que deve-se dar carta de divórcio. Porém, Jesus vai dizer assim, porém no princípio não é assim, porque está escrito, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, olha só, a carta de divórcio é a vontade de Deus ou não? Não, a carta de divórcio não é a vontade de Deus, mas ela estava na lei, porque Deus deu por causa da dureza do coração do povo. Agora, se o povo não tivesse o coração endurecido, Deus daria a carta de divórcio? Não. Mas ela foi acrescentada por causa da dureza do coração do povo. Então, ela não é a verdade. A verdade é a realidade, que é o não haver carta de divórcio. Mas por causa da dureza do coração, ela foi acrescentada. Em Levítico 15, se eu não me engano, Levítico 15, vamos ver aqui, diz assim, eu acho que é Levítico 15, tá? Não, não é Levítico 15. Deixa eu achar aqui, que eu não anotei os textos, que eu estou improvisando tudo aqui, tá? Diz assim. Velho Testamento. Horas. Era Levítico 15 mesmo. Diz assim. Olha o que fala em Levítico 15. Levítico 15, verso 38. Fala aos filhos de Israel. Vou botar o texto aqui na tela. Aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, né, que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presos em um cordão azul. E essas borlas estarão ali para que, vendo-os, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os mandamentos e cumprais, e sereis santos a vosso Deus. Esse mandamento, irmão, ele dava testemunho a favor do povo ou dava testemunho contra o povo? Ele dava um testemunho contra o povo. Porque se Deus está mandando o povo colocar franjas nas suas vestes com pontos azuis para lembrar da lei dele, isso nos indica, isso nos mostra que a lei não estava no coração. Então era um testemunho de que a lei não estava no coração do homem. Mas quando Deus fala, eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tirei da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, não bastante os haver desposado, mas esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, escreverei a minha lei no seu coração e na sua mente.
Essa é a vontade de Deus. Porque nesse texto de Levítico diz que eles tinham que botar a franja azul para eles lembrar dos mandamentos, do qual eles não lembravam por causa do coração corrompido deles. Mas na nova aliança, que está em Jeremias 31, Deus fala que vai colocar a lei no coração dos homens para quê? Isso vai estar em Ezequiel. Jeremias 31. 31, verso 31, que eu não marquei o texto também. Diz assim... Estávamos falando que na nova aliança Deus vai colocar a lei no coração do povo. E essa lei agora ela vai o quê? Vai ensinar o povo do pecado, né? Mas como Deus vai fazer isso? Isso está em Ezequiel, que diz assim, olha lá, né? Dar-lhes um só coração e um só espírito novo, porém dentro deles tirarei a sua carne o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Percebe? Deus vai tirar o coração de pedra, e vai dar um coração de carne, e nesse coração ele vai escrever os 10 mandamentos. Como está lá em Provérbios, deixa eu ver se está aqui um texto de Provérbios, que diz assim, eu acho que não tem, né? Salomão diz assim... que vai tirar, que a gente deve escrever a lei nas tábuas do coração de carne, né? Escrever a lei nas tábuas do coração, filho meu, escreve a lei nas tábuas do teu coração. Tá aí, fala disso. Então esse é o aperfeiçoamento que Hebreus 10 vai dizer também, né? Hebreus 10 vai dizer para nós assim, Jeremias 34, olha lá, 34, verso 34. Diz assim, olha lá o que vai dizer em Hebreus, olha lá em Hebreus o que vai dizer, como nós estávamos lendo hoje, né? O que é aquele aperfeiçoamento que nós estamos falando? O que é aquele aperfeiçoamento? Né? Porque com uma única oferta, isso está em Hebreus 10, verso 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta aliança que firmarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses já não é oferta pelo pecado. Então olha o que está sendo dito aqui, irmãos. Você tem uma série de leis ali, e essas leis não eram da vontade de Deus. Primeira coisa, nós citamos sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quiseste. Amém? Sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quiseste. Então quer dizer que os sacrifícios e ofertas pelo pecado não eram da vontade de Deus. Estão na lei dele? Estão. Mas foi colocado pela sua vontade? Não. Do mesmo modo, a vontade de Deus é casamento eterno ou é separação? É um casamento eterno. Então, a carta de divórcio foi colocada pela vontade de Deus ou pela fraqueza do homem? Pela fraqueza do homem. Então, o que é verdade? É a fraqueza do homem ou é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Essa é a verdade. Então, do mesmo modo, né, Deus ele não tinha prazer quando os homens colocavam franjas nas suas vestes, eles tinham que olhar para aquelas franjas para lembrar dos mandamentos. E ainda assim não obedeciam. Por isso ele diz que colocaria a lei na mente do homem para que ele lembrasse. Então quando você olha para a lei de Deus, você tem que ter estas coisas na mente. Então quando Paulo fala de lei, obras da lei, tudo isso tem que estar na mente das pessoas. Perfeito? Do mesmo modo, irmão, né, comentando um pouco mais. Por exemplo, você falou que, né, sobre as festas, eu acho que você falou no dia de Yom Kippur. Você falou sobre as festas, né? Que as pessoas deveriam celebrar as festas de Deus. Só que nós vamos ver que as festas de Deus, elas não podem ser celebradas em qualquer lugar, né? As festas de Deus, elas não poderiam ser celebradas num lugar específico. A Bíblia chega a dizer que quando você celebrava, você fazia sacrifício em lugares não estabelecidos por Deus, era um sacrifício que muitas vezes era considerado aos demônios. Então, quando uma pessoa ela quer fazer a peça, mas a Páscoa, né, e ela não segue as diretrizes que estão na Páscoa, ela está quebrando a lei e Deus não aceita isso. Então, irmãos, nós estávamos vendo naquele momento
que não é porque está escrito na lei que necessariamente é da vontade de Deus. Os sacrifícios pelo pecado, eles foram acrescentados à lei, mas não eram da vontade de Deus. Pelo contrário, eles eram coisas que foram acrescentadas, mas que Deus não tinha prazer. O próprio Deus diz assim, sacrifícios e holocaustos, né? Eu não quero, mas eu quero misericórdia. Então é só você pensar, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria sacrifício pelos pecados, não haveria morte. Mas a morte, ela entra no mundo por causa do pecado. Então a transgressão da lei, ela gera a morte, e a morte vai gerar o quê? Né? Que as pessoas fizessem sacrifícios pelos pecados. O próprio Cristo teve que morrer para poder nos justificar, tá? Então aquele sacrifício dos animais que não tinha o poder de mudança do homem, eles não eram da vontade de Deus, mas como nós vimos nas partes passadas, a vontade de Deus era o sacrifício que seria feito por meio do corpo de Cristo, tá? Essa era a vontade de Deus, por quê? Porque ele de uma vez por todas purificaria os homens, a sua consciência, né, de pecados, e traria para o homem aí uma nova vida, tá? Então nós vamos começar aqui analisando, nós paramos os 3, 4 minutos, nós vamos analisar aqui no minuto 5:50 mais ou menos do vídeo, tá? E vamos analisar o que ele vai estar dizendo aqui. Importante, o discurso mais importante do Messias, okay? Que é o Sermão da Montanha. E olha o que ele fala no Sermão da Montanha. Não pensem, é ele falando lá, não é um apóstolo, nada disso, é ele falando. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não veio. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Perfeito. E eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Ou seja, não adianta, antes do mundo acabar, okay? A lei, ela tá valendo. Não tem ela. Enquanto o mundo não acabar, a lei está valendo. Tá? Ele não veio revogar, o que ele está dizendo aqui, Sermão da Montanha. Tá? Perfeito. Vamos rever aqui o que ele está dizendo. Deixa eu botar aqui a tela. Perfeito. Essa tradução que ele utilizou está até mais correta. Quando fala ali, eu não vim para abolir, mas vim para cumprir. No grego, a palavra é a seguinte. Vamos lá. Mateus 5, verso 17. Diz assim. 17 e 18. Olha lá. Não penseis que vim revogar, abolir. Deixa eu botar a tela aqui, que eu me esqueci, perdão. Diz assim. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para cumprir. Então você vê que essa interpretação ficaria estranha, né? Eu não vim para abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas vim para abolir. Se essa expressão cumprir fosse no sentido de abolir, seria uma contradição. Ele veio dizer que não veio abolir, mas veio cumprir no sentido de abolir. Não. Neste contexto aqui, o que ele está dizendo? Essa palavra cumprir aqui, ela é a palavra a palavra plero, que significa tornar pleno, completar, encher, trazer a luz, né? Trazer a força. Então o que ele está dizendo aqui? E de fato, o texto está dizendo que ele não veio para abolir a lei, mas para tornar pleno. Só que a gente tem que entender o contexto aqui, irmãos. Por quê? Sempre quando você vê a expressão lei, você tem que tomar cuidado, tá? Lá naquele estudo que nós fizemos aqui na célula em Porto Alegre, eu demonstrei para os irmãos que a expressão lei, ela tem pelo menos 5 formas diferentes de serem utilizadas, tá? 5 formas diferentes, pelo menos, de serem utilizadas. Às vezes a expressão lei, ela vai significar a lei de Deus. Às vezes a expressão lei, ela vai significar o Pentateuco. Às vezes a expressão lei, ela vai significar a Escritura. Às vezes a expressão lei, ela vai significar a primeira aliança. Às vezes a expressão lei vai significar a segunda aliança. Às vezes a expressão lei vai significar a lei levítica, né, no caso sacrifícios. E às vezes vai significar, né, diversas outras coisas, tá? Então você tem que ter cuidado no que vai estar aparecendo ali. E neste contexto, o que vai estar aparecendo é o quê? Vamos pensar aqui, vamos analisar.
ele diz bem assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Tá? Então, o que tem nos profetas? Os profetas têm profecias. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumprir. Porque eu, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tá? Nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Perfeito? Então você tem que pensar aqui que o sentido não é necessariamente de guardar a lei, mas o sentido aqui é profético. Então ele fala assim: eu não vim para abolir o que está escrito na lei ou nos profetas, pelo contrário, eu vim cumprir, porque nos profetas e na lei fala de mim. Então é mais fácil passar o céu e a terra do que serem tiradas as coisas que estão escritas no livro da lei. Porque tanto na lei quanto nos profetas há profecia sobre Cristo, há profecia sobre as coisas que vão acontecer. Né? Ele mesmo, lá em Lucas, depois da ressurreição, quando ele vai pregar para os discípulos que não reconheceram ele naquele primeiro momento, ele começa pregando sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, como ele mesmo fala. Né? Então esse contexto fala de cumprimento profético. Então é mais fácil passar o céu e a terra do que as coisas que estão escritas ali serem abolidas, ou seja, não deixarem de acontecer. Então o contexto é, né, que as coisas proféticas que estão escritas na lei e nos salmos e nos profetas, porque salmos é profeta, elas vão se cumprir. Então ele não está falando no sentido ali naqueles dois versos, no próximo verso, depois ele até fala assim, mas no verso 17 e no verso 18, a gente percebe que ele está tratando de um contexto profético. Tá? É no sentido de leis e profetas, no sentido de escritura, tá? No sentido de Pentateuco, no sentido dos livros da escritura. Só que você tem que pensar no contexto. Qual é o motivo, razão e circunstância que levou Jesus a falar isso? Né? O motivo, razão e circunstância que levou Jesus a falar isso é que eles estavam onde? Naquele momento onde foi proferido aquele Sermão do Monte, né? que o próprio Afonso cita no vídeo. E esse Sermão do Monte ele é muito interessante porque ele traz umas coisas interessantes. Só que você tem que analisar as pessoas que estão naquele contexto. Então vamos analisar quem estava naquele contexto, tá? Nós estamos aqui em Mateus capítulo 5. É necessário que nós, né, vamos para o capítulo 4, porque vai dizer assim, olha lá. Tá? Antes de nós chegar em Mateus 5, nós lemos Mateus 4, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Perfeito? Então Jesus estava percorrendo a Galileia. Galileia é onde habitavam judeus e também é chamada de Galileia dos gentios. Havia gentios nesse contexto, né? E ele ia pregando e ia curando as enfermidades, as doenças e tudo mais. Tá? E aí diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Onde é a Síria? A Síria é um contexto de gentios, não é mesmo? Aqui na Síria fala de um contexto de gentios. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Eu passei para o 5, peraí, vamos voltar para o 4. E aí diz assim: e da Galileia, depois Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então você tem que colocar na mente essas duas aqui expressões. Vamos marcar aqui. Galileia fala de gentios e também de judeus, é claro. Mas Decápolis, em especial, é o nome dado para 10 cidades, tá? Tá aqui no Strong, olha lá. 10 cidades. Faixa a terra assim denominada, né? 10, deixa eu achar aqui. Por causa das 10 cidades que nela estavam. De acordo com Plínio, as cidades eram Damasco, Filadélfia, né, Citópolis, etc, etc, etc. Então, trata de cidades gentias, tá? E aí, quando chega no capítulo 5, você tem que estar com isso em mente. Por quê? Porque quando chega no capítulo 5, ele vai tratar do Sermão do Monte e das bem-aventuranças.
E você vai ver que aquele monte de gente, gentil e judeus, eles vão seguir a Jesus e vão até aquele monte onde Jesus vai proferir esse sermão do monte, ele vai dar bem-aventuranças. Então era normal os judeus escutarem esse tipo de coisa, porque eles tinham a lei, eles compreendiam a lei, eles escutavam a lei, eles liam a lei nas sinagogas. Contudo, essas pessoas de Decápolis, elas eram pessoas que não eram crentes no sentido de ter a lei de Deus, elas eram pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Então você imagina Jesus dizendo essa frase aqui para gentios. Olha lá. Né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então ser chamado de filho de Deus para um judeu era uma coisa normal. Mas quando um judeu chamava os gentios de filho de Deus, isso era quase o quê? Uma ofensa. Porque havia uma certa xenofobia entre judeus e gentios. Tanto que lá em Atos a gente vai ver que Pedro ele teve problemas por causa disso, porque aqueles judeus não entenderam Pedro tendo ido batizar, tendo ido falar com gentios, porque havia uma xenofobia. Então foi demonstrado que o Espírito Santo foi derramado sobre eles para mostrar que eles foram purificados pela fé. Aí você vai ver a realidade daqueles animais impuros, porque Deus, assim, quando ele mostra que os gentios estavam sendo purificados pelo Espírito Santo, ele mostra naquela corrente, naquele lençol de animais, aqueles animais sendo purificados, porque aqueles animais tipificavam os gentios. Então, aqueles animais impuros que estão na lei, eles tipificavam o quê? Os gentios que eram impuros perante a vontade de Deus, mas que pela fé estão sendo purificados. Né? Mas aí já é um outro assunto, tá? Então, você tem que entender isso. Que haviam pessoas de várias cidades gentias diferentes. E Cristo ele começa a aplicar palavras que comumente era aplicada mais para judeus que tinham a lei de Deus, que se achavam os filhos de Deus. E quando Jesus chama um gentio, né, os pacificadores, que vão ser chamados de filhos de Deus, isso era uma ofensa para os judeus. Então você percebe que tem todo um contexto para chegar no Sermão do Monte, e ele vai discursar esse Sermão do Monte para judeus e gentios que ali estavam. E haviam expressões que eram normal para os judeus, mas os gentios não compreendiam essas expressões. E para os judeus, você chamar um gentio de filho de Deus era uma ofensa. E quando Jesus diz que não veio para abolir a lei e os profetas, ele estava mostrando que justamente quando diz que ele vem para tornar pleno e cumprir essas coisas, é porque essas profecias que mostravam a união de judeus e gentios se cumpririam e haveria gentios no reino de Deus, que seriam chamados de filhos de Deus. Aí vai se cumprir o que está lá em Oséias, que diz, né? Que diz assim, o povo que não era povo chegaram a ser povo de Deus e foram chamados de filhos de Deus, né? A casa de Judá e a casa de Israel vão estar sendo chamados de filhos de Deus, tá? Isso você vai olhar em Oséias, capítulo 1, verso 10, se eu não me engano, mas é no capítulo 1, tá? Ou no início do capítulo 2. Aí está lá. Você vê que diz que o povo que não era povo, né? E no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados de filhos de Deus. Então está se cumprindo aqui nesse salmo. Ele está mostrando que judeus e gentios seriam chamados de filhos de Deus. Então, por isso que ele veio cumprir a lei e os profetas. Porque na lei mostrava todas essas coisas profeticamente. E nos profetas testemunhava das coisas que viriam futuramente nesse sentido. Tá? Então ele não veio para abolir isso, mas ele veio para cumprir, para tornar pleno e trazer a realidade dessas coisas. Então no próximo verso ele vai dizer exatamente assim. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que menor, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, pois, que observar e ensinar a esse, e esse será considerado grande no reino dos céus. O que ele está mostrando aqui? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, que mandamentos? O que ele acabou de falar aqui, né? O que ele fala aqui, os humildes, os que choram, né? Os mansos. Todas essas qualidades, eles são o quê? São mandamentos de Deus que você tem que ter. Porque isso é o cumprimento da lei de Deus, né? Quando uma pessoa busca justiça, ela tem sede de justiça, ela vai praticar a justiça, que está na lei. Né? Quando a pessoa é mansa, a mansidão ela é uma característica do fruto do Espírito. Limpos de coração e por aí vai. A pessoa tem que praticar estas coisas, porque isso é o cumprimento da lei de Deus.
Jesus ele não veio abolir estas coisas, tá? Mas ele veio tornar plenos essas coisas. Então, no verso aqui, onde é que nós estávamos? Ah, tá, é nos últimos versos, né? Ah, tá, perdão. Aí ele diz assim, acabamos de ver essa parte aqui desses mandamentos, né? Isso trata dos mandamentos de Deus também. Em nenhum momento eu disse aqui que a lei vai ser abolida, mas estou mostrando o contexto que está sendo dito ali. Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então ele vai demonstrar como era a justiça dos fariseus e como é a justiça que excede a dos fariseus. Diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito, né, ao inferno de fogo. Então você percebe que na mente dos fariseus era apenas justiça, né, não matar. Mas diante de Deus, uma justiça mais elevada era justamente essa. E quando você apenas ofende o seu irmão, você já é réu do fogo. Tá? É o que está dizendo ali. Então essa é a justiça que Deus tem prazer. E é isso que Jesus veio tornar pleno. Mas os fariseus eles só enxergavam aquela primeira parte. Não matarás. Você não pode matar o seu próximo. Não pode. Contudo, quando você fala contra o seu próximo, quando você profere palavras contra o seu próximo, é como se você estivesse cometendo um tipo de, né, de assassinato, de homicídio. Então proferir uma injúria contra o seu irmão é tão grave quanto um assassinato, tá? Porque você está odiando o seu próximo. Então ele vai mostrar uma série de coisas ali que vai mostrar essa justiça mais elevada que a dos fariseus, né? Ou seja, ele não está abolindo a lei, mas ele está mostrando o pleno cumprimento dessas coisas. Perfeito? Então é isso que o texto está dizendo aqui. No primeiro momento ele trata do cumprimento profético das coisas que ocorreriam, e num segundo momento ele vai tratar justamente dessa justiça mais elevada que Cristo veio demonstrar, que é a vontade de Deus. Tá? Então esse é o comentário sobre Mateus ali 5, 17, 18. Utilizamos o capítulo anterior desse e um pouco dos contextos que vão aparecer depois. Tá? Eu separei aqui mais um pouco do vídeo. Tá? Vamos botar aqui mais um pouco do vídeo. Nós vamos passar para o minuto 7 e 20. Tá? Minuto 7 e 20. Mais ou menos daqui. Então, assim, o que motivou esse vídeo foi esse comentário deste canal, De Volta à Raiz. Tá? Muito bom. Tá? Tem algumas observações. Vai dar comercial aqui, vamos passar um pouquinho. Esse é o perfil médio de um cliente. Aí. É o seguinte. Primeira observação. Todo o vídeo que eu estou fazendo hoje é baseado nesse comentário. Então, peço a todos que vão lá nesse canal De Volta à Raiz, se inscrevam lá no canal para a gente dar mérito para a pessoa que merece, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, De Volta à Raiz. Ela disse assim, lei ou a lei? A Torá. Diferença entre o termo lei e o termo a lei. Na Bíblia aparecem duas coisas diferentes. Uma se chama lei e a outra se chama a lei. Ok? A lei está relacionada à lei verdadeira do Criador dos céus e da terra. O Pentateuco, a Torá. E lei, sem o A na frente, lei, é a leizinha dos homens. Ok? A leizinha dos rabinos, fariseus e etc. Essa leizinha aí. Diferente. A lei é a Torá. Leizinha é a leizinha dos homens. Okay? Por exemplo. Vou dar um pause aqui no comentário dele. Eu já tratei algumas vezes em alguns outros vídeos sobre esse tema, que justamente esse tipo de interpretação que ele está citando ali é uma interpretação que vai te levar à apostasia, porque você tem que ver o contexto que está sendo explicado. Você tem que ver o contexto. Quando você vê a expressão lei, como eu falei para vocês,
Você tem que saber que tipo de intenção o autor ou escritor estava querendo passar quando ele aponta a expressão lei, tá? Só que aqui o irmão Afonso ele quis dar a entender de que quando você tem aquele prefixo, aquela partícula re, se eu não me engano ri, não lembro agora a partícula qual é, mas eu fiz aqui uma pesquisa. Ele quis dar a entender que quando tem essa partícula, que significa apenas, né, um complemento para a palavra, por exemplo, assim, da lei, a lei, ela pode significar várias coisas diferentes, essa expressão, tá? É a palavra G3588. Ela não é só não é só significa a, né? Mas ela significa várias coisas. Então quer dizer que sempre quando você tiver esta partícula a, significa sempre a lei de Deus, e quando não tiver essa partícula a, significa a lei de rabinos? Eu vou demonstrar daqui um pouco com os versos que ele mesmo vai demonstrar que não é bem assim como ele está falando, tá? Porque muitas vezes essa expressão a, ela está mostrando para colocar um artigo sobre a lei de Deus. Mas muitas vezes a lei de Deus vai estar aparecendo sem esse artigo, né? Mas está falando no aspecto da lei de Deus que nós vamos entender daqui um pouquinho, tá? Então, nós vamos passar mais um pouquinho, ele vai dar mais detalhes sobre esse pensamento dele, tá? Eu aconselho você ver todo o vídeo na íntegra, mas eu não vou ter como ver todo o vídeo, porque senão a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui para comentar tudo que ele fala, tá bom? Vamos passar para o minuto 9:22. Aqui. Para não coagular o sangue lá dentro, etc. Vamos dar um motivo deles. Sempre tem um bom motivo. Beleza. Aí o que aconteceu? Hoje em dia as indústrias têm que tirar muita pena de muito frango. A indústria lá de Israel tem que tirar a pena de frango sem esquentar o frango. E o pessoal teve uma ideia. Pô, já que é difícil tirar a pena sem esquentar o frango, vamos fazer o seguinte. Vamos modificar o frango para que o frango nasça sem pena e cresça sem pena. O frango cresce pelado. Foi modificada a criação, certo? Do que o criador fez da galinha, e a galinha agora não tem pena. Então a galinha nasceu pelada, agora é fácil, não precisa despenar ela. Você percebe que uma lei de homem, que não é uma lei perfeita, que nem a lei, a Torá, ela vai gerar problemas no futuro? Sempre vai gerar? Então, o que os apóstolos combateram foi a leizinha. Tá? A leizinha quer dizer lei de homens, tá? Ah, não pode... Beleza, era nesse ponto que eu queria falar, tá? Depois você vai ver o restante do vídeo para trás, você vai ver que ele está falando do frango que foi depenado, né? Porque na lei dizia que não podia comer o frango de uma determinada forma. Ele vai explicar ali que eu não lembro agora. Então, os judeus, eles desenvolveram uma técnica para o frango não ter mais pena, né? Por causa que não pode se abater por causa de pena. Então isso é uma lei que foi acrescentada à lei de Deus, então é lei de homens. E aí ele vai dizer que é contra isto, contra essas leis de homens que Paulo estava combatendo, que os apóstolos combatiam. Só que, irmãos, não é isso que está dizendo o texto. Primeiro que em nenhum momento você vai ver Pedro, Paulo e os apóstolos afirmando isso. Lá nos evangelhos, de fato, Jesus, quando chegavam os fariseus com as tradições dos homens, né? Eles diziam assim: Senhor, por que os teus discípulos não obedecem às tradições dos anciãos, né? No caso de lavar as mãos antes de comer. Aí Jesus vai dizer assim: e por que vós também transgride a lei de Deus, né? Porque na lei está escrito: honrará teu pai e a tua mãe, mas vocês desonram a lei de Deus por causa das vossas tradições, né? Então lá no contexto a gente vai ver que Jesus ele utilizava Moisés para combater a lei dos fariseus, porque Moisés é que estava a lei de Deus, né? Moisés é que trazia a lei de Deus. Então os rabinos eles acrescentaram leis sobre a lei de Moisés. Então Jesus ele ia direto em Moisés para mostrar onde ele estava errando. Só que quando Paulo vai falar aqui sobre a lei de Deus, ele não vai utilizar Moisés, ele vai utilizar Abraão, vai utilizar Isaac, porque Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram antes do Sinai, tá? Mas eles estão escritos no livro da lei. Então Abraão, Isaac e Jacó trata-se da lei de Deus também, mas é um momento antes do Sinai. Então trata-se da lei de Deus antes do Sinai e da lei de Deus
depois do Sinai. Então, quando Paulo utiliza Abraão para mostrar aspectos da lei de Deus, ele está querendo mostrar que nós temos que olhar para Abraão e como ele vivia, né? E Abraão, ele foi justificado, foi chamado de justo por Deus antes da circuncisão. E a gente vai ver que a circuncisão ela vai aparecer depois que Abraão ele vai tropeçar juntamente com Sara, quando ela vai chamar Agar, aí Ismael vai ser circuncidado, tá? Aí Deus vai dar a circuncisão. Mas antes disso, muito antes, ele já tinha sido chamado justo por Deus. E aí Paulo quis demonstrar que os gentios seriam justificados como Abraão foi. E isso dá testemunho no livro da lei, também no livro de Josué. Por quê? Porque aqueles que saíram do deserto, né, depois que vieram do Egito, aí os seus pais morreram porque desobedeceram a Deus. Os que entraram na terra prometida foram os filhos de Israel que eram incircuncisos. Esses entraram na terra prometida. Depois você vai ler isso em Josué e no livro da lei, no finalzinho dos últimos livros, tá? Deus estava demonstrando que aqueles que Deus tem prazer eram justamente aqueles que obedeceram, mas estavam incircuncisos. E quando Paulo trata de circuncisão, meus irmãos, você tem que entender que a circuncisão, ela não é a expressão necessariamente de você lá cortar o prepúcio do pênis, mas a circuncisão, ela te colocava no primeiro pacto da primeira aliança. E aí, se você se circuncidava, você tinha que viver, né, seguindo aquelas coisas, tá? Você tinha que praticar, você tinha uma obrigação de praticar essas coisas. Perfeito? Então vamos continuar mais um pouquinho o vídeo. Isto, põe aquilo, põe colar, tal. Está escrito na Torá? Não, não tá. Que pena. Então ela não é a lei, tá? É a leizinha. Então tem duas leis, tá? A lei, que é a Torá, e a leizinha dos homens, ok? Beleza. Em grego, ela diz aqui, para todo tipo de lei se usa a mesma palavra, que é nomos. E na frente... Menos no minuto 13, ele vai estar dando exemplos do que é essa lei de homens e do que é a lei de Deus, tá? E a gente vai olhar pelo contexto se de fato é isso que o texto está falando, ou se é achismo, ou se é coisa, ou se é erro, tá? Vamos analisar aqui. Vamos continuar o vídeo. Então ela pega aqui, ó. Isso aqui é tudo do comentário desse canal De Volta à Raiz, ok? Ela pega aqui, ó. Essa lei em vermelho, ó, tá falando do Talmud, lei talmúdica, a leizinha, ok? Dos rabinos. E esta parte aqui, ó, em azul, tá falando da Torá, a lei verdadeira, a lei do Criador, ok? Então a gente vai pegar um dos parágrafos, que é este aqui, ó, onde aparece a lei de mentirinha, a leizinha e a lei verdadeira, a Torá, tá? Então o vermelho e o azul, tá vendo? A gente vai pegar este parágrafo e vamos analisar agora. Então vamos lá. Diz assim, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, entre aspas, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Espera um pouquinho, está confuso. Vamos ler de novo. Já os que são, vamos ler da forma correta, hein? Já os que são pela prática da leizinha dos homens estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei verdadeira, a Torá. Entendeu? Quando o cara está praticando a leizinha dos homens, muitas vezes ele está indo contra a lei do Criador. Yahweh Tsevaot. Ele está indo contra. E é isso que Paulo está falando, ele está defendendo a lei aqui. Ele não está falando que não, está abolido. O que é isso? Então o pessoal vem aqui, Afonso, ou você vive pela lei ou você vive pela graça. Perfeito, vamos parar aqui, vamos comentar essa parte. Ele está utilizando Gálatas capítulo 3, verso 10, para dizer assim, que maldito todo aquele que está debaixo da prática das obras da lei, né, etc, etc. Então essa prática das obras da lei, que está debaixo das obras da lei, isso significa o quê? Significa que a pessoa está praticando leis rabínicas, a leizinha, como ele chama. Então não trata-se aqui de um aspecto da lei de Deus, segundo a interpretação dele,
mas trata de que a pessoa ela está debaixo, praticando leis de rabinos, tá? Mas será que é isso que o texto está falando? Como eu falei para os irmãos, para entender o contexto, você tem que ler não só o capítulo, mas você tem que ler todas as coisas que estão escritas nos próximos capítulos, tá? E como eu sempre falo, não começa por Gálatas, mas você começa lá em Romanos, e até antes de Romanos, isso em Atos você já tem falando sobre isso, mas eu não teria como falar aqui. Perfeito? Se eu não me engano, no resto do vídeo, agora ele vai falar coisas assim, falar sobre a pronúncia, vai falar desse canal, dessa moça que é a Xéria, né? Eu conheci ela no Facebook, mas aí já é um outro assunto, a pessoa desse site que ele mostrou aí, desse canal do YouTube, né? Então, olha só, essa interpretação que ele está tendo é a mesma interpretação dos judeus messiânicos, tá? Que por não entenderem alguns aspectos da lei, eles continuam a dizer ali que esse estar debaixo da prática da lei aqui seria legalismos humanos, tá? Então, vamos analisar o que o contexto vai dizer aqui. Vamos para Gálatas 3:10, tá? Então diz assim, deixa eu botar a tela. Deixa eu botar a tela aqui. Deixa eu botar esse mouse mais perto, senão tem que estar me virando todo aqui para mostrar. Diz assim, olha lá. Todos quantos, pois, estão, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Perfeito. Então, para estas pessoas significa que as obras da lei, está debaixo das obras da lei, significa legalismos rabínicos ou leizinha dos homens, né? Então Paulo supostamente estaria combatendo a lei dos homens aqui. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Para você compreender isso, como a gente fez nas partes passadas, é necessário nós irmos lá do capítulo 2, capítulo 1, etc, etc. Mas nós vamos no capítulo 2, tá? Diz assim. Olha o que vai dizer assim. Mas, vamos do verso 17. Não, vamos um pouquinho mais para cima. Diz assim. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Olha lá. É a continuação daquele capítulo. E sim mediante a fé em Jesus Cristo. Né? E sim mediante a fé em Jesus Cristo, também nós temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados como pecadores. Dar-se ao Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo e constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Tá? Então, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Eu teria que fazer um comentário à parte aqui, dessa parte. Porque realmente é uma parte difícil, eu teria que estar lendo Romanos. E teria que estar lendo outros profetas, tá? Mas eu vou fazer um comentário aqui. Quando você vai em Romanos 7 ele vai dizer exatamente assim. Fala aos que conhecem a lei. Estou citando de cabeça, tá? Porque a lei diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Do mesmo modo, a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Mas morrendo o marido, né, está desfeito o quê? A lei do casamento. E aí ela pode casar com outro homem. Isso eu já comentei diversas vezes aqui no canal. E você tem que entender que houve lá no Sinai um casamento ao terceiro dia. E esse casamento ao terceiro dia, ele foi selado na primeira aliança. Tá? Então aquele que desceu no monte era o próprio Messias. Eu penso que talvez o Afonso concorde com isso. Foi o Messias que desceu lá no Monte Sinai, fez aliança com o povo, entregou os 10 mandamentos, né, para que o povo cumprisse. Contudo, o povo desobedeceu, e esse que era Cristo, que era o marido, ele morreu, né? E se o marido morre, é desfeito o primeiro casamento.
E quando ele ressuscita, ele vai tomar essa mesma mulher para um segundo casamento. Então por isso que ele fala, eu mediante a lei estou morto, fui crucificado com Cristo, porque não foi só a cabeça que morreu, mas o corpo morreu junto. Então a pessoa ela morre com Cristo, a primeira aliança ela é desfeita, ela ressuscita, não para o mesmo casamento, mas para um segundo casamento. Então todas as pessoas que estavam debaixo da primeira aliança, aquela aliança foi desfeita, porque morrendo o marido, já não há mais casamento, né? Por isso que ele fala que a mulher está ligada pela lei enquanto o marido vive, mas morrendo o marido, já não está ligada à lei do marido, de sorte que pode permanecer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. De sorte que vocês morreram relativamente para a lei, porque o marido morreu. E se o marido morreu, né, é desfeita aquele casamento, tá? Tem vídeos no meu canal que eu trato sobre isso. Perfeito? Então, um casamento, ele é eterno, ele é perpétuo enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, é desfeito. Por isso que na primeira aliança havia mandamentos que eram o quê? Perpétuos. Né? Então imagina a cena assim. Você, a Paulinha casou com o Joãozinho. Né? E o Joãozinho tem regras para sua casa. Enquanto o Joãozinho está vivo e está casado com a Paulinha, né? A Paulinha ela vai se submeter à lei daquele marido. Enquanto ele está vivo. Mas ele morrendo, ela já não está mais debaixo daquela lei. Né? E agora ela vai e casa com outro e aquele marido vai ter uma outra lei, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque aquela primeira lei, aquele primeiro casamento foi desfeito. E é assim que aconteceu. Por isso que tinham mandamentos que eles eram perpétuos, mas morrendo o marido, já não há mais essa lei. Ela é desfeita. Por isso que dizem algumas cartas de Paulo que por meio dele, né, mandamentos foram abolidos, porque fazia parte da primeira aliança, tá? Mas eu não ia tratar disso aqui agora, por isso que eu precisaria de um estudo à parte para falar sobre isso. Então ele fala assim, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então essa mesma lei que ele vai estar tratando aqui é a mesma que vai estar em Gálatas 3. Porque você vai pular apenas alguns versos, Gálatas 2, do último verso, você vai pular 10 versos e vai chegar aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. Agora, nós temos que ver pelo contexto que lei é essa. Vamos lá, do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, porque tendo começado pelo Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, né, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados no crente Abraão. Aí vem aquele contexto, né? Todos quantos, pois, estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aí vai dizer assim, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Opa! Ora, a lei não procede de fé. A lei, tá aqui o que ele falou, a lei. A lei não é a lei de Deus, como ele mesmo disse no vídeo? Ele diz assim, ora, a lei não procede de fé. Como assim a lei não procede de fé? Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E quem falou isso, irmãos? Está aqui. O que diz aqui? Levítico. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos, os guardareis. Cumprindo os homens, viverá por eles. Aqui está tratando de lei de Rabino ou está tratando de um aspecto da lei de Deus? Você viu Paulo em algum momento falar lei de Rabino aqui? Ou ele fala exatamente assim? Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Quer dizer que o homem vivia pelos preceitos do legalismo rabínico? Não. Mas Paulo está citando a própria lei de Deus. E aí vai dizer assim,
Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Aí agora ele vai dar mais uma explicação do que é essa lei. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. Aí ele vai dizer assim, agora ele vai dar a explicação do que significa a lei. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, está aqui, a lei. Olha lá, vamos colocar em negrito de novo. Eu tirei do negrito, já estava em negrito, né? Porque a gente já falou esse vídeo aqui, esse estudo, e estava salvo. Então, olha o que ele está explicando o que é essa lei. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, não decorre das promessas. Então, o que ele está mostrando, irmão? Que essa expressão lei aqui, ela significa o quê? A primeira aliança. Porque o que veio 430 anos depois? Não foi lá a lei que foi dada no Sinai? Mas a promessa que foi feita a Abraão, ela foi feita antes do Sinai. Então, as coisas que foram dadas para Abraão, que foram prometidas a Abraão, elas vieram 430 anos antes do Sinai. Mas 430 anos depois veio a aliança do Sinai. Mas essa aliança do Sinai, que tratava de sacrifícios pelo pecado, matanças de animais, certas coisas tipológicas, elas não podem invalidar as realidades que Deus tinha prometido para Abraão. Né? Porque diz assim, porque se a herança provém da lei, ou seja, porque se a herança provém da primeira aliança, não decorre das promessas. Porque a promessa que Abraão recebeu, ela não tratava de sacrifício pelos pecados, ela não tratava de matanças de animais, ela não tratava de coisas carnais. E isso veio 430 anos depois da promessa de Abraão. Porém, isso veio por quê? Está aqui, vai dizer o texto. Qual, pois, foi a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos. Na verdade, esse anjo aqui fala de mensageiros, né? Pela mão de um mediador, né? Então, aqui está falando de lei de rabinos, irmão. Não está falando de legalismo, da leizinha como ele fala. Mas está tratando da primeira aliança que tinha aqueles aspectos que nós vimos antes que não eram da vontade de Deus. E essas coisas é que falam o quê? Da primeira aliança. E elas têm que ser desfeitas para quê? Para que se cumprisse a promessa de fato. Tá? É isso que o texto está falando. A primeira aliança. Essa que era a briga que Paulo estava tendo nessas epístolas. Então, quando vem o cidadão e diz que essa estar debaixo da lei significa obras de rabinos, ele vai te dando um passo para você agora se circuncidar. Porque se Paulo estava combatendo a lei de rabinos, você tem que se circuncidar, porque a circuncisão faz parte da lei. Aí é um caminho para você chegar para a apostasia. Tá? É isso que ele estava falando aqui. O que mais que eu ia ver nessa parte aqui? Irmãos, eu tenho um vídeo no canal, tá? Chamado Sara e Agar, ou melhor, chamado Agar, que é a aliança carnal, tá? Ela trata de coisas terrenas, essa primeira aliança, e ela foi substituída pela aliança celestial, pela aliança eterna, que fala de Sara. Então, você deve ver este vídeo para você entender melhor o que Paulo vai estar explicando nessas epístolas, tá? O vídeo dele lá agora, eu acho que, se eu não me engano, não tem mais nada assim para falar, porque o que eu anotei aqui era até aqui. E o vídeo já está muito grande, nós temos aí 7 ou 8 partes, tá? Ou seja, vai se tornar muito grande, eu não quero comentar mais, estou ficando sem voz, está muito calor aqui. Então você faça isso, você veja esses vídeos que eu tenho da lei. Mas ponha na mente aqui que o que Paulo está combatendo é a lei da primeira aliança, que os judeus estavam querendo impor sobre os gentios. E essa lei da primeira aliança tinha coisas que tratava de sombras, que tratava de coisas carnais, tá? Por isso que em Gálatas capítulo 4, verso 21, ele vai tratar a primeira aliança como Agar. E Agar era serva, né? E se ela era serva, ela vai gerar um filho chamado Ismael, que fala daqueles que estão debaixo da primeira aliança. E todo servo tem que praticar obras. Por isso trata-se de obras da lei. E essas obras da lei eram as obras que eram praticadas na primeira aliança.
Perfeito? Eu vou finalizar aqui esse comentário do vídeo dele, mas aconselho que você veja no canal aí, tá? E veja a quarta aula que nós vamos fazer na célula sobre a lei. Nós vamos tratar justamente sobre esse assunto, tá? Então você assiste no canal aí. E quem quiser ir lá no canal desse irmão e compartilhar esses vídeos com ele, o irmão Afonso, para que ele veja, eu vou estar agradecendo aí, tá bom? Quem sabe esse vídeo chegando nele, ele veja e possa aí entender essa posição, tá bom? Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo.